Olá, humanos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o historiador da arte, Vitor Crete. Hoje ele vai falar pra gente sobre as representações do negro na arte brasileira. Vamos lá? Crete, conta pra gente, como é que o negro ele chegou à arte brasileira? Esse processo, de representar o negro na arte é um processo que tem muito a ver com a maneira como o negro ele é encarado dentro dessa lógica social do Brasil. Por quê? Na verdade, a gente precisa lembrar que o conceito de representação ele não é um conceito de cópia do real, mas sim de uma construção a partir do real. Então, quem pintava, em geral brancos, é óbvio que nós temos grandes artistas negros, um dos maiores artistas do Brasil, um dos maiores escultores do Brasil, Aleijadinho, era um mulato, mas em geral, a pintura foi sempre feita, sempre produzida por homens brancos. Então, pensar o negro é sempre pensar uma narrativa, como ele era pintado, essa narrativa é sempre de fora. São raros os casos onde o próprio negro pinta e aparece nas pinturas. Então, o que eu quero dizer com isso? É que quando o negro aparece na pintura, ele é sempre um ser alheio à imagem, sobretudo no seu processo de produção. Ele não produz essa imagem, não é? Bom, e como é que eu quero dizer isso? Onde que o negro vai aparecer? As primeiras representações que a gente vai ter no negro, ali no século XVI, quase sempre ele aparece como? No meio das paisagens. Por exemplo, nós vamos ter um pintor holandês ali no governo de Nassau, Frans Post, que vai ser um especialista em pintar paisagens. E quase sempre você tem a presença do negro ali sendo representado. Por quê, Natália? Porque, na verdade, era uma forma de mostrar o exotismo do Brasil. Esses quadros eram vendidos na Holanda, então você colocava o negro para mostrar, olha que povo diferente, que povo exótico, povo esquisito. Tem, inclusive, negros, tem índios, então ele sempre aparece no papel secundário, quase sempre anônimo, você não sabe quem é aquele negro efetivamente que está ali, muitas vezes de costas, e uma representação genérica, porque é uma das características que você vai ter essa introdução do negro no Brasil. E essa é uma tendência que permanece. Se a gente for analisar a fundo, o negro ele aparece no Brasil, nas suas representações artísticas, quase sempre pensado por seus caracteres exóticos, depois, num segundo lugar, associados ao trabalho braçal, e ao seu porte físico, e a beleza da negra também aparece nesse sentido, e sempre associado também a uma espécie de sexualidade no caso da mulher. A negra, a mulata é bonita, é sensual. Então, em geral, a arte brasileira, quando trata de negro, até pelo menos muito recentemente, até os anos 60 pelo menos, a gente vê o negro nesses três registros: exótico, associado ao trabalho ou ao erotismo. Sim, Crete, exótico, associado ao trabalho e erotismo, certo? Agora, o que eu percebo? Quando você pega as obras do século XIX, por exemplo, nós estamos trabalhando um século que vai construir heróis. Sim. Nós estamos trabalhando um século que vai trazer um nacionalismo à tona. Até porque a gente está falando de um século em que o Brasil vai começar aquele processo de construção da nação brasileira. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: nesse século XIX, romantismo, nacionalismo, construção de herói, como é que o negro foi representado? E eu tenho uma outra pergunta, além de como o negro foi representado, como o índio foi representado? Sim, na verdade, Natália, praticamente eles não são representados na pintura. Na literatura você tem pouquíssimos mesmo. Maria Quitéria de Jesus talvez seja o único romance onde o personagem é negro, uma escritora negra que vai escrever sobre um personagem negro, talvez seja o único romance que me lembre agora de um personagem central negro. O indígena aparece, no romantismo, sobretudo no José de Alencar, o indianismo, mas é sempre um índio muito distante do real, é um índio idealizado, é um índio tornado um símbolo de perfeição moral, muito próximo ao cavaleiro medieval, e o negro na pintura quase é inexistente. No caso do indígena, eu posso citar aquela obra A Primeira Missa no Brasil? Pode sim, mas é bom chamar a atenção que tem a mesma coisa, a mesma percepção que a gente tem
do negro nas pinturas anteriores, o índio aparece ali. Ele é sempre um ser anônimo, deixado de lado. Ligado à natureza. Ligado à natureza. E, que é muito interessante naquela obra especificamente, encantado com a missa, encantado com a cruz. É o cara fascinado por aquilo que seria a salvação da alma daquele índio, que é o cristianismo, né? Então você tem o negro e o índio sempre representados de fora. E isso gera uma visão sempre deles como uma posição de inferioridade. E o que é muito interessante, quando fala especificamente do negro, é que você tem pouquíssimas representações do negro na pintura. Em contrapartida, no século XIX, nós temos a introdução da fotografia, sobretudo no Rio de Janeiro, né? Se você pegar alguns desses fotógrafos, tá? Alberto Henschel, por exemplo, né? Ele vai ter muitas pinturas, muitas fotografias de negro. Por quê? A ideia era transformar isso em cartão postal para que os visitantes de passagem pelo Rio de Janeiro comprassem essas fotografias e levassem para a Europa, para representar o exótico. A mesma ideia lá do período colonial, século XVI, XVII. E se a gente for um pouco à frente, até de certa forma o modernismo corrobora essa ideia. O modernismo de 22 e o que vem depois, o de Cavalcanti, por exemplo, pinta as mulatas sempre sensuais. Muitos quadros deles, as mulatas estão do seio de fora, ou com roupas de banho para exacerbar esse aspecto sexual. Mas também sempre representando eles de fora. É muito raro o caso de um negro ser representado como mais próximo do que ele é, sem nenhum tipo de idealização. Mas para terminar de responder sua pergunta, eu tinha que voltar a falar de um aspecto específico, que é o romantismo. O romantismo na pintura no Brasil, ele é introduzido através da Academia de Belas Artes, né? Surge ali ainda no período colonial e vai perpassar, existe até hoje, né? Vai passar todo o período imperial e vai existir até hoje. No período imperial, ela se torna um braço do Estado monárquico para justamente fazer o quê? Criar o que seria o ideário de nação. E nesse ideário de nação, o negro não aparece. O negro é excluído. Então são pouquíssimas pinturas no século XIX com a presença do negro. Quando tem, alguns raríssimos casos, você tem esse negro sendo pintado por alguns artistas negros ou mulatos que conseguiram participar ali da Academia de Belas Artes. Mas é raríssimo, raríssimo isso aparecer. Crete, você tem algum exemplo de alguma pintura, mesmo assim, que seja minoria, que represente o negro no 19? Sim, tem uma pintura muitíssimo interessante, já até caiu no Enem, uma pintura chamada Redenção de Can, de um pintor que nem brasileiro é, ele é espanhol, chamado Modesto Brocos. Ele pinta isso em 1895, e essa pintura é maravilhosa porque ele tem ali o encontro de duas narrativas completamente distintas, né, que estão colocadas. O primeiro quadro chama Redenção de Can, uma referência à história bíblica de Can, que é o filho amaldiçoado de Noé como servo. E ao longo de toda a Idade Média isso foi sendo associado à servidão ao africano, né? Então o negro ele é escravizado porque ele é o descendente de Can. Mas por outro lado, apesar do nome falar de tratar de um tema religioso, a obra em si ela trata de uma questão que tem a ver muito mais com que naquela época se considerava ciência. Hoje em dia não mais, claro, mas que naquela época se considerava ciência, que era a eugenia. Porque o quadro, basicamente, como vocês podem ver, ele mostra o processo de gradação do negro ao branco. Aí você tem uma senhora negra com uma filha mulata ao lado do seu marido branco com uma criança branca. Né? E esse processo é um processo de como o negro deveria ser incluído na sociedade brasileira. Como? A partir de um processo de branqueamento, eugenista, de clareamento da pele. É importante chamar a atenção, inclusive, que nesse quadro, as figuras masculinas, elas são brancas e as femininas são negras. A senhora e a filha, negra e mulata, o pai ausente, né, daquela mulher é branco, a criança no colo é branca e o marido também é branco. Representando outro elemento que é interessante, é que a mulher representa passividade e o homem atividade. É ele que vai levar esses genes para frente. Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Muito obrigada, pessoal. Não se esqueça de se inscrever aqui no Humanamente. Beijo e até a próxima. Até mais.